Professor, como que funciona a justiça no Brasil? Eu sempre tive essa dúvida, muitas dúvidas em relação a isso. Então vamos entender de uma vez por todas que isso é muito importante. A justiça no Brasil funciona da seguinte forma: nós temos a jurisdição. Nós temos a jurisdição, que pode ser voluntária ou contenciosa. Professor, o que é voluntária e contenciosa? A voluntária não tem briga, é só para que o juiz homologue uma decisão. Vou dar um exemplo para você: o divórcio consensual. O divórcio consensual, os dois, o casal quer se divorciar. Professor, tem briga? Não, não tem. Eles querem se divorciar, mas inclusive existe uma amizade entre os dois. Então o que eles vão fazer? Na verdade, eles vão procurar a justiça, poderiam procurar um cartório, por motivos pessoais ou por ter um menor no meio, né? Ou ainda um incapaz não pode, então vai procurar a justiça, para que a justiça homologue um pedido. E homologar é o quê? Bater o carimbo. Fala, tudo bem, tá certo. Então isso chama o quê? Justiça consensual, voluntária, não tem briga. E temos a justiça litigiosa ou contenciosa, aquela que tem briga, tem autor, tem réu, tem audiência normalmente. Então, na justiça nós temos essa diferença, né, de justiça, jurisdição litigiosa e a consensual. Então é importante você saber, e sempre que dá, né, é importante você utilizar a justiça consensual, porque é muito mais rápida, não tem briga, não tem citação. Quando eu falo de jurisdição, também é importante você saber que nós temos aí os processos de competência da Justiça Federal e os processos de competência da Justiça Estadual. Quando eu falo Justiça Federal, é a Constituição Federal, nossa principal legislação, que vai atribuir a competência à Justiça Federal. Lá no artigo 109 da Constituição Federal, tudo que é de competência da Justiça Federal está lá. Ou seja, ações contra a União ou afins, né? É tudo de competência da Justiça Federal. E autarquias também, autarquias federais, né? Também é de competência da Justiça Federal. Justiça Estadual é o dia a dia. Normalmente, as relações de consumo atribuídas da Lei 8.078 de 90, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, é tudo na Justiça Estadual. Divórcio, separação, ou seja, o direito de família, as ações dos negócios, né? Negócios jurídicos, negócios imobiliários, negócios de corretagem, a ação de cobrança de corretagem também é uma ação que normalmente, se não envolva a União, né, ou afins, também é uma ação da Justiça Estadual. Então nós temos aí uma diferença, a Justiça Estadual de um lado e Justiça Federal do outro. Federal sempre que tem a União ou autarquias no meio. Quando eu vou processar o INSS, a Previdência Social, é sempre um processo de Justiça Federal. Vou processar o B, cresce, Justiça Federal. Quando eu falo de Justiça Estadual, estou falando, na verdade, de uma justiça do dia a dia, relação de consumo, cobrança, ação de família, divórcio, separação, ação do dia a dia. Normalmente é a Justiça Estadual que eu uso. Quando eu falo de instância, né, instâncias ou graus de jurisdição, no Brasil nós temos 3, hein? Diferente de outros países, tem muitos países aí que não temos 3 graus de jurisdição, mas sim 2. No Brasil nós temos 3. Primeiro grau de jurisdição, segundo grau e terceiro grau. No primeiro grau de jurisdição, eu tenho o juiz, que pode ser juiz de direito, se for da Justiça Estadual. Eu tenho o juiz federal, se for da Justiça Federal. Olha que interessante. No segundo grau, eu tenho os desembargadores. Na Justiça Estadual, eu tenho o desembargador do Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, eu tenho o desembargador do Tribunal Regional. Né? Tribunal Regional Federal. Esse Tribunal Regional Federal é a segunda instância da Justiça Federal. Veja, aqui na Justiça Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, cada Estado tem o seu. Já o Tribunal de Justiça Regional Federal é um tribunal para que resolva casos de segundo grau da Justiça Federal. Aí aparece no terceiro grau o pessoal de Brasília, né, da capital do nosso país. Nós temos aí, em Brasília, nós temos os superiores tribunais. E aí vai depender, né, nós temos o Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal do Trabalho, nós temos o Supremo Tribunal Federal que está acima, está no terceiro grau, 3 graus, mas o Supremo ainda está acima de todos, né, no terceiro grau. Não temos o 4º grau. Já vi algumas pessoas, nós temos 4 justiças, né, 4 graus de justiça, está errado isso, hein? Nós temos 3 graus de jurisdição, primeiro, segundo e terceiro. O terceiro grau, nós temos aí uma hierarquia. Acima dessa hierarquia está o Supremo. O Supremo é o bambambam, o guardião da corte. Supremo Tribunal Federal, onde você sabe muito bem, você que assiste TV Justiça, é um tribunal feito por 11 ministros, né? Então, os mais importantes ministros que têm aí o poder na mão do judiciário. Então, estão lá os 11 ministros, que você já sabe lá, toda hora está alterando, tivemos recentemente lá uma nomeação, então lá é a justiça, o guardião da justiça. Quando nós falamos então dos tribunais superiores, nós temos uma outra divisão também.
que é a justiça comum de um lado e a justiça especializada do outro. Professor, o que é a justiça comum e a justiça especializada? Veja, olha que interessante, ó. A justiça comum, nós temos a justiça federal e a justiça estadual. Justiça comum é a justiça do dia a dia. Eu vou usar, você vai usar, todo mundo vai usar. Mas nós temos uma justiça especializada. E essa justiça especializada só faz aquilo. Como assim, professor? Então, atenção para a justiça especializada, hein? Nós temos a justiça especializada militar, ou seja, só situações militares, processos militares. Temos a segunda justiça especializada, que é a justiça trabalhista, é uma justiça especializada, que teve a reforma trabalhista recentemente. E a terceira justiça especializada que nós temos é a chamada justiça eleitoral, é uma justiça especializada. Professor, eu não entendi porque é especializada. A comum resolve tudo, a especializada é só aquilo. Então, a regra qual que é? Eu vou na justiça especializada, não é lá que eu vou resolver? Sobrou para residual, que é a comum. Então eu vou para a justiça especializada, é trabalhista? Não, meu caso não é trabalhista. Meu caso é eleitoral? Não, também não é. Meu caso é militar? Não, também não é. Ou seja, as justiças especializadas, que só cuidam daquilo, não podem resolver. Aí eu vou para a justiça comum. Lá na justiça comum eu vou encontrar quem? A justiça estadual e a justiça federal. Vou olhar o artigo 109 da Constituição Federal, olhei lá, não é um motivo que eu possa usar a justiça federal, eu vou para a justiça comum estadual. Então olha que interessante, tem que saber, hein? Olha como é feita a nossa justiça, como que funciona a justiça. Quando eu falo de processo, todo processo começa com uma petição inicial, hein? Nós temos um artigo 319 no Código de Processo Civil que trata da petição inicial. Petição inicial é o começo de tudo, é o autor que faz a petição inicial. O réu, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, tem o direito a se defender. E essa defesa normalmente chama contestação. Não que só tenha contestação, tem outras defesas também, mas normalmente é contestação que eu falo. Então essa contestação é o direito de defesa do réu. Nós temos também a sentença, a tão esperada sentença. Professor, o que é uma sentença? É a decisão do juiz. A decisão do juiz pode ser sentença com mérito ou sem mérito. A decisão, a sentença com resolução de mérito quer dizer que o juiz julgou o caso que você foi buscar a justiça, o litígio propriamente dito. Quando o juiz julga sem resolução de mérito, quer dizer que ele não leu a história, o seu pedido. Por quê? Porque tem um vício grave. A sua inicial, a contestação, o processo tem um vício grave. Então, se tem um vício grave, primeiro resolva esse vício, se dá para resolver. Senão, não consigo chegar no pedido. Quais são os vícios? São vários, né? Nós temos um artigo lá do Código de Processo Civil, que é o artigo 337, nós temos as preliminares. São vícios processuais. Quer ver um exemplo? A citação cível só pode ser feita de segunda a sexta. Vai um oficial de justiça na sua casa e faz a citação sua num sábado, num domingo. Pronto, já não pode. Professor, o que acontece nesse caso? Uma nulidade processual. Ou seja, antes de resolver o processo, eu tenho que resolver esse vício. Porque todo mundo acredita a credibilidade da justiça. Então, se a justiça não tem credibilidade, eu não posso dar andamento a esse processo. Vai ocorrer a nulidade. Vai ser uma sentença sem resolução de mérito, tá? Olha que interessante. O primeiro grau é sentença. O juiz profere uma sentença. Quando eu falo de segundo grau, eu vou falar acórdão. O desembargador faz um acórdão. E os ministros também fazem acórdão. Professor, por que acórdão e por que sentença? Porque sentença é um juiz singular. Quando eu falo de acórdão, já não é uma decisão de uma pessoa só, mas sim de várias. Quantas? 3, normalmente 3. Então, um acórdão é composto aí de 3 ministros, 3 desembargadores, né? Então, tem um relator, mas é uma decisão elaborada, proferida por 3 pessoas, tá? Então, essa é a diferença. Decisão singular, sempre a sentença. O acórdão, eu vou pensar aí em 3 pessoas, 3 possibilidades. Então, fique atento em relação a isso. Olha que interessante. Quando o professor fala da justiça, então você tem uma noção. O nosso programa hoje, como funciona a justiça no Brasil, é realmente a chance e a oportunidade de você entender como funciona isso, como que funciona a coisa para você entender. Não precisa ser formado em direito, mas todo mundo tem a obrigação de entender como funciona a justiça até para que possa utilizar. Então nós temos 3 graus de jurisdição, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro grau, juiz faz sentença. Segundo grau, nós temos aí os desembargadores, eles proferem acórdão. No terceiro grau nós temos ministros e eles proferem acórdão também. Quando nós falamos de decisões, cuidado, toda decisão cabe recurso. E o recurso no Brasil, nos processos cíveis, eles podem ser elaborados, né, distribuídos em até 15 dias. Então, professor, ganhei a ação, posso comemorar? Não, só após o prazo de recurso. Isso tem nome, hein? Trânsito em julgado. Passou o trânsito em julgado, não cabe mais recurso,
Aí pode comemorar em partes, né? Porque, na verdade, quando você ganha o processo e não cabe mais recurso, você vai ter que fazer a execução, o cumprimento de sentença do que você ganhou. O processo normalmente tem duas fases, fase de conhecimento e a fase de execução. Esse processo tem duas fases. A primeira fase vai até a sentença. A partir da sentença, se não tem recurso, a ação que eu vou fazer, né, não é ação, na verdade é um pedido, é o cumprimento de sentença, para que realmente o que eu ganhei, eu possa usufruir, tá? Seja o que for, eu posso usufruir, é a fase de cumprimento de sentença. Então, tudo isso é muito demorado. Hoje, no Brasil, nós temos processos que podem demorar de 6 meses até 2, 3 anos, em média. Sem falar nos processos que podem durar mais de 10, 12 anos, dependendo do processo, um inventário, um uso capião. Então nós temos muitos processos demorados, ações demoradas no Brasil, tá bom? Olha que é importante falar também, né? Nós temos aqui 3 procedimentos. O procedimento no Brasil, nós temos 3, conforme o Código de Processo Civil. O primeiro procedimento é o procedimento chamado de procedimento comum. Esse procedimento é o que eu vou usar, você vai usar normalmente. Só não uso o procedimento comum quando eu posso utilizar outro. Qual outro procedimento? Aí eu vou falar do primeiro, que é a ação de execução. Mas a ação de execução eu só vou usufruir, só vou usar quando eu tenho um título executivo extrajudicial. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu vou utilizar a ação de execução. Por quê? Porque aí eu já começo no segundo tempo do jogo. Volto a falar que o processo normalmente tem 2 tempos. Primeiro tempo, conhecimento. Segundo tempo, eu estou falando de execução, cumprimento de sentença. Quando eu falo que eu posso começar no segundo tempo do jogo, é sinal que eu começo direto no cumprimento de sentença, ou seja, na execução. Para isso eu tenho que ter um título executivo extrajudicial, ou seja, um contrato de honorário de corretagem. É um título executivo extrajudicial. Olha que legal. Mas eu tenho um terceiro procedimento, só tenho 3, hein? Primeiro procedimento comum, segundo procedimento execução e o terceiro procedimento chamado procedimento especial. Esse procedimento, chamado procedimento especial, é um procedimento que eu vejo lá no Código de Processo Civil, algumas ações são chamadas ações de procedimento especial, ou seja, são ações tratadas de formas diferentes pela lei. Prazo, alguma coisa diferente, por isso é tratada como ação de procedimento especial. Por isso, quando eu vou processar alguém, o advogado, né, ou quem o faça para te ajudar, ele vai ter que olhar o quê? Opa, é caso de procedimento especial? Não. É caso de execução? Não. Ah, então tá bom, já sei que é procedimento comum. Procedimento comum é residual, tá bom? Esse residual porque, na verdade, se eu não consigo utilizar outras ferramentas, é essa que eu vou usar. Então, é essa ferramenta que eu vou usar. Olha que legal, então. Então, você que está nos assistindo, você teve uma ideia como funciona o processo, e isso ajuda muito quando você precisar usufruir disso. Lembra você que o processo é público em regra ele é público, todo mundo tem acesso, eu, você, independente se for advogado e partes, consegue ter acesso. Nós temos a exceção, o segredo de justiça, mas nem todo processo é de segredo de justiça. Só é de segredo de justiça alguns processos, algumas ações. Normalmente, as ações de direito de família, as ações que envolvam mudança de nome, as ações que envolvam algo vexatório e possam causar transtornos a alguém. Aí essa ação vai ser em segredo de justiça. Mas, em regra, o processo é público. Você consegue ter acesso com facilidade hoje, o processo é digital, né? Nós temos alguns locais que ainda não é um processo digital, ainda é um processo físico, mas isso a tendência é acabar. E o processo digital, realmente hoje, cerca de 95% é processo digital. Todo mundo tem acesso, consegue ver tudo, o processo inteiro, hein? E o processo digital você consegue consultar. Cuidado, hein? Quando você é particular e faz a consulta e não entende o que aconteceu, não fique ansioso. Pergunte para o seu advogado, que ele vai instruir melhor. Professor, sempre eu tenho que usar advogado na justiça? Não, nós temos algumas situações que eu não preciso usar advogado. Quais situações? O juizado especial civil, o antigo pequenas causas, seja estadual ou seja federal, né? Os valores são diferentes, mas fato é que até 20 salários mínimos no juizado especial civil estadual eu não preciso de advogado. De 20 a 40, porque o juizado é até 40 salários mínimos, eu preciso de advogado. E para recorrer também necessito de advogado. E no juizado federal, lá também tem a regra, né? Que eu também posso utilizar o juizado sem advogado até um valor, um limite. Então, lá também, mas lá normalmente não é o caso do corretor de imóveis, porque lá são ações, normalmente, do artigo 109 da Constituição Federal. Então, tem esse procedimento. A Justiça do Trabalho, hoje com a reforma trabalhista, mas ainda continua o Instituto de Uso, ou Jus Postulante, que é o instituto que você pode ingressar com uma ação trabalhista sozinho, não precisa da presença do advogado, você pode usufruir disso também, tá? O habeas corpus também é uma ação que eu não preciso usufruir de advogado, também é uma ação conhecida para isso. E muita gente fala da ação popular. Ah, professor, ação popular, não sei nem o que é isso. Ação popular é uma ação para você fiscalizar o meio ambiente. Qualquer cidadão pode ingressar com essa ação, basta ter o título eleitor. Mas essa ação você precisa sim de advogado. Você pode usar, todo mundo tem o direito,
mas você precisa de advogado nessa ação, tá bom? Então quem assistiu o nosso programa hoje, tenho certeza que teve aí mais conhecimento, entender um pouquinho melhor como que funciona a justiça, e esse é o nosso objetivo, você entender como que funciona a justiça. E você entendendo isso, consegue entender as certidões, inclusive, né? Porque toda transação imobiliária a gente solicita um conjunto de certidões. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Professor, por que a certidão é positiva? Por causa disso. Porque existe um processo, em algum lugar de tudo que a gente falou, existe um processo no nome da pessoa. Então essa certidão é positiva. O ideal é que a certidão seja negativa. Então, cuidado, hein? Então você muitas vezes sabe, pega a certidão na mão, mas não sabe, não tem noção que é o processo. E hoje, com questão de direito, você tem, tá bom? Com muito carinho, espero você toda quarta-feira às 10h30. Tchau!